Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos aí ao Vida Após a Vida, uma conversa espírita. E só faltou aqui a música do plantão da Globo, do jornal, né? Notícia aqui de última hora. A gente está fracionando os vídeos que a gente já gravou de acordo com os estudos da noite, do dia, etc., para não ficar maçante, para não ficar cansativo para vocês. Então, aquele vídeo que tinha uma hora e meia de estudos, a gente consegue fracionar aí de acordo com os estudos que tinham dentro dele em vídeos de meia hora, 20 minutos, facilitando aí para que todos possam ouvir ou assistir a forma como você acha mais eficiente. Então, essa introduçãozinha aqui é só para comunicar a vocês disso e sem mais delongas, vamos já para a próxima parte do nosso material de estudo. Fiquem com Deus. Próximo tema desse encontro, que é a metodologia e os critérios utilizados na codificação espírita. Passo a palavra aí aos nossos amigos. E aí deu para perceber já em tudo que você falou, né, tanto sobre Kardec quanto sobre essa parte da ciência, que espiritismo e ciência estão muito interligados, né? E a gente diz que o espiritismo e a ciência eles se completam. A ciência tem o objetivo de estudar os princípios da matéria e o espiritismo tem o objetivo de estudar os princípios espirituais, né? Mas como os princípios espirituais são uma das forças da natureza e ele reage, né, sempre sobre a matéria e vice-versa, a matéria também reage sobre os princípios espirituais, a gente consegue entender que o conhecimento de um não pode estar completo sem o conhecimento do outro, né? A gente precisa sempre dos dois para conseguir entender como que um se relaciona com o outro e conseguir, enfim, entender vários fenômenos, né? A ciência sem o espiritismo, ela se acha com uma certa dificuldade, às vezes até uma impossibilidade de explicar certos fenômenos, certos acontecimentos. E o espiritismo sem a ciência, ele não tem apoio nem comprovação, né? A gente pode perceber no episódio anterior que a gente falou sobre a ordem em que as coisas chegam, né, para a gente, assim, a ordem em que as coisas caminham. E a gente pode perceber que a ciência ela anteveio o espiritismo, né? Ela caminhou antes aí. Porque se o espiritismo tivesse vindo antes, não ia dar muito certo. Ele precisava desse apoio da ciência, ele precisava dessa investigação, né? Porque sendo a ciência responsável pela investigação dos fenômenos materiais, os fenômenos materiais são o que desperta a atenção para a gente, né? É o que a gente consegue ver, é o que a gente consegue tocar, é onde a gente consegue mexer, enfim, é o que fere os nossos sentidos, né? Então, a ciência, tendo estudado isso, era necessário que ela viesse antes para o espiritismo vir depois, interferindo na matéria e causando todos os fenômenos aí que a gente já pode perceber. Mas é importante também observar que não é porque a ciência oferece ao espiritismo esse apoio, essa confirmação, que ela tem competência para se pronunciar acerca de doutrina espírita, né? Aí volta mais uma vez aquela questão do cada um no seu quadrado também, né? Assim, ela dá apoio da confirmação, mas ela não tem competência para afirmar no âmbito de doutrina espírita, né? E o Kardec diz o seguinte, a citação dele, que as ciências ordinárias, e quando Kardec diz aqui ciências ordinárias, ele está se referindo às ciências classificadas por Comte, né? Que é matemática, astronomia, física, química, biologia e sociologia, né? Só para a gente conseguir entender o que ele quer dizer com isso. Então, essas ciências ordinárias, elas se assentam nas propriedades da matéria, né? Que a gente pode experimentar e manipular livremente. Os fenômenos espíritas repousam na ação das inteligências dotadas de vontade própria e que nos prova a cada instante não se acharem subordinadas aos nossos caprichos. As observações feitas da mesma forma requerem condições especiais e outro ponto de partida. Querer submetê-las aos processos comuns de investigação é estabelecer analogias que não existem. A ciência, propriamente dita, é, pois, como ciência, incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo.
não tem que se ocupar com isso, e qualquer que seja o seu julgamento, favorável ou não, nenhum peso poderá ter. E aí Kardec está dizendo na questão, no âmbito de doutrina espírita, né? Que já é um outro tema. Né? E aí a gente segue para o método de investigação que o Kardec adotou. Né? Como o Gustavo disse, Kardec não era propriamente o cientista, né? Assim, ele não era um profissional cientista, né? Apesar de ter todo o espírito de um cientista, né? Todo o jeito, todo o raciocínio, enfim, e o embasamento, né? Porque aí, de novo, se referindo a essas ciências apontadas aí por Comte, né? Então, ele vai seguir um método muito comum na ciência, né? Talvez o principal deles, que é o método experimental, né? Que ele se fundamenta em 4 pilares muito importantes, que é a observação dos fatos, a comparação entre fatos diferentes de mesma ordem, a análise sistemática deles e a conclusão, que a gente pode chegar a partir desses outros anteriores. E Kardec vai usar duas lógicas que são essenciais no método experimental para a ciência, que é a lógica indutiva. E aí vem a questão que o Gustavo falou sobre a questão até da intuição e tal, e o processo dedutivo, né? Sem esses dois, a gente não tem um método experimental, né? Então, na lógica indutiva, a gente chega numa generalização, a gente chega numa conclusão pela análise das partes, né? De coisas diferentes. Essa lógica, ela exige observações repetidas, que é o que Kardec fez, né, analisando vários fenômenos no mundo inteiro, em vários lugares, de uma experiência de um acontecimento, né, que nesse caso foram aí as mesas girantes, as comunicações mediúnicas. Né? E dessas várias observações diferentes, que seriam essas partes, a ciência chega numa conclusão geral. Essa é a lógica indutiva. O processo dedutivo é aquele que a gente estuda na escola, né, dentro da filosofia, que é a partir de premissas dadas a gente consegue chegar numa conclusão lógica. Né? Um exemplo fácil assim para a gente entender. Se eu digo que todos os gregos têm barba e que Gustavo é grego, logo Gustavo tem barba. Né? Seria a lógica do processo dedutivo, né? Fora isso, Kardec usou também 2 critérios muito importantes, são critérios científicos, que é a universalidade e a concordância do ensino dos espíritos. O que é isso? A universalidade é esse fenômeno, ele só acontece aqui, ele está ligado especificamente a algo, a um viés importante nele, então nessa universalidade, o Kardec pôde perceber que esse fenômeno estava acontecendo no mundo inteiro, em vários países, em continentes separados por um oceano imenso, que não estavam conectados de maneira alguma com o local geográfico onde aconteciam, com a religião das pessoas que aconteciam, né? Porque naquela época não existia espíritos, né? Então a gente não pode dizer que aquelas pessoas, os primeiros médiuns não eram espíritas, eles eram católicos, eles eram protestantes, eles eram pessoas sem religião. Independente de idade, né? Aconteceu aí com uma das irmãs Fox de 11 anos, aconteceu com crianças de 7, 8 anos, aconteceu com idosos, independente de raça, se é branco, negro, índio, pardo, e da linguagem, né? Foi aí, Kardec deve ter tido, inclusive, um bom trabalho aí para aprendido bastante sobre línguas diferentes da língua pátria dele. E a concordância nasce da comparação que Kardec fazia das respostas, né? Ele mandava respostas aí para lugares diferentes do mundo. Por exemplo, fazia uma pergunta, né? Vou pegar aí a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Mandava essa pergunta para vários cantos do mundo onde estavam acontecendo esses fenômenos, e quando ele recebia essas respostas, ele comparava para ver se essas respostas concordavam umas com as outras, né? Obviamente, às vezes elas não tinham exatamente as mesmas palavras, a mesma construção de frase, enfim, mas elas deveriam trazer ao mesmo conteúdo, né? A mesma ideia.
É o que a gente faz, né? Assim, a gente passa o conteúdo de várias formas de se dizer, né? E foram esses dois princípios básicos aí que Kardec usou para poder validar, né, o que ele recebia. Assim, é claro que tinha questões de tradução, etc., né? Mas quando o documento recebido não se encaixava nesses filtros científicos dele, era simplesmente ignorado. Não vai fazer parte da obra. Isso aqui não vou colocar isso daqui. Isso aqui vai ficar fora, né? Ou eu preciso investigar melhor, ou tem um erro na minha pergunta, ou eu preciso formular a pergunta de outra forma. E não tinha Microsoft Word para ele comparar a resposta recebida de as diferenças e decidir por excluir. Era tudo na unha, né? Era tudo na raça. Então, fica aí o tamanho, a magnitude do trabalho já de uma pessoa de 50 anos e que começou isso aos 50 anos, né? Quem aí tem às vezes até a coragem mesmo, né? Coragem é agir com o coração, né? Quem tem a coragem aí para, aos 50 anos, iniciar um empreendimento dessa natureza, dessa magnitude e com tamanha metodologia, porque em algum momento, vamos publicar esse trem aqui. Não, mas esse aqui não tá... não, mas vamos publicar assim mesmo, só. Vamos vender esse livro logo, ganhar um dinheiro com esse livro aí. E o que acontece é que aí surge a utilização do nome Allan Kardec. Porque nessa altura do campeonato, o senhor Hippolyte Léon Denisard Rivail já era professor universitário, já tinha cadeira nas faculdades, já tinha obras conhecidas na França inteira, já tinha relacionamento com os nobres, tanto do mundo acadêmico, quanto das Royal Societies, quanto da igreja, e ele não queria duas coisas: que as obras do plano espiritual fossem lidas e fossem recebidas e fossem admiradas pelo prestígio que ele já detinha, ou seja, não queria influenciar as pessoas para que a obra fosse lida, não pelo mérito da obra, mas pelo mérito dele. Né? Esse era um dos pontos que ele evita ao utilizar o pseudônimo. Outro ponto que ele evita é que a obra não fosse lida justamente por vir de um acadêmico. É deixar a obra livre para ter o mérito por ela própria. E aí surge a utilização do nome Allan Kardec. E aí tem várias histórias sobre a utilização desse nome, o porquê desse nome, encarnações passadas dele, mas o que aguça só a nossa curiosidade, né? Vamos ao que é fático aqui, o que vai mudar a vida de alguém não é o nome que ele tinha, né? Podia ser o senhor João. E aí, de novo, o importante é o conteúdo, a razão pela qual ele não usa o nome dele. E aí, tendo tudo sido aprovado dentro dos critérios que ele pré-estabeleceu, a gente pode avançar